Olá a todos, vamos apresentar o artigo Comunitas, a organicidade das ecovilas em questão. É um estudo de caso que foi desenvolvido na dissertação de mestrado do primeiro autor, Matheus Oliveira Machado. Eu sou o Fábio Meira, fui orientador da dissertação. As ecovilas têm uma característica interessante, elas são autonomeadas comunidades intencionais, quer dizer, elas têm valores e elas pretendem transformar a sociedade, mas ao mesmo tempo elas se colocam à margem da sociedade. Então o primeiro paradoxo, por assim dizer, vem de como aprender a organização das ecovilas nessa condição, que é uma condição intersticial, liminar, marginal, não é? Então isso motivou o artigo que nós estamos apresentando agora. É um estudo de caso de uma ecovila no município do sul do Brasil, observação participante, o Matheus ficou lá, se instalou, entrevistou, observou, caderno de campo, todos esses protocolos, vamos dizer assim, do estudo mais etnográfico, né? Bom, a categoria que utilizamos, liminaridade, ela vem da antropologia do Arnold van Gennep, quando ele trata dos ritos de passagem. Ele coloca a liminaridade é exatamente o que caracteriza a passagem, né? Então existe uma ideia de movimento. Existe também uma ideia de comunitas, que está presente na liminaridade, que foi identificada por um outro antropólogo escocês chamado Victor Turner. O Victor Turner identificou laços muito fortes entre os neófitos que se submetem a ritos de passagem. E isso leva a uma espécie de paradoxo, que é o que nos movimenta nesse artigo, né? Como é que a gente pode pensar que alguém que foi deslocado da sociedade, ou que está deslocado da sociedade, portanto, não tem nenhuma fundação subjetiva, né? Pelo menos do ponto de vista social, não tem um predicado, uma qualidade, simbolicamente está despido, né, dos símbolos sociais. Como é que a gente pode pensar, então, essa organização e esse tipo de laço, não é? Então é um problema que é antropológico, é sociológico, mas tem muito a ver também com estudos organizacionais, porque é uma questão que recai sobre a organização da comunitas das ecovilas, né? Então o que nós fizemos? Para resolver esse problema a gente conseguiu encontrar, não é, na filosofia política contemporânea um debate muito interessante sobre uma nova ideia de comunidade, ancorada na ontologia heideggeriana. E essa ideia, ela leva a gente a uma série de questões que são muito interessantes do ponto de vista da organização. Primeira e mais interessante é a ideia de impropriedade, né? Não se trata então de uma comunidade que compartilha, não é, em que todos somos proprietários de uma mesma coisa, mas é um tipo de comunidade que se caracteriza por nós não compartilharmos absolutamente nada, simplesmente uma dívida ou uma falta, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo isso nos remete ao outro, né? Isso nos remete a um vínculo humano. Então esse vínculo ele tem uma espécie de ancoragem ontológica do que esses autores da filosofia contemporânea chamam de ser em comum, que é uma figura extraída da filosofia do Heidegger. E nós então fomos examinar a ecovila a partir dessa perspectiva que é um pouco, vamos chamar assim, heterodoxa, né? O que a gente identificou, né? Como é que seria essa experiência do ser em relação na ecovila? A primeira coisa, né? Como é que as pessoas ali se desapropriam delas mesmas? Elas se desapropriam por meio de uma retirada da sua vida cotidiana, normal, do mercado, do trabalho, da profissão, na direção de algo para o qual elas têm uma grande aspiração e um grande desejo, vamos dizer assim, de autotransformação, mas elas na verdade não sabem muito bem onde elas estão se metendo, né? Elas se imaginam mais do que efetivamente sabem. Então isso acabou nos levando à ideia de o sentido de uma retirada da vida social, né? Do mercado, do capital, do trabalho, etc., do sucesso financeiro, econômico e tal, e é uma figura invertida do retirante nordestino, né? O retirante é aquele que vai à sociedade cheio de esperança de refazer a sua vida, e aqui é o contrário, as pessoas se retiram
e com a mesma esperança de refazer a sua vida, porém dentro de outros parâmetros. Isso nos leva claramente a uma dimensão do trabalho que está centrada na tal da inoperância, que é aquela categoria que os filósofos políticos identificaram, né? A inoperância ela é uma coisa que pode parecer muito sem sentido para quem está acostumado com teoria do trabalho e observações de organizações produtivas, etc. Mas ela é uma maneira de encarar o trabalho que tem uma espécie de contraparte na lógica natural de que as coisas acontecem, né? E então existe aí então um desafio na Ecovilla, a operacionalização do trabalho. O trabalho ele é sempre contingencial e ele se dá num contexto de absoluta necessidade. Fora disso, ele não se dá, ele não é alguma coisa que preocupa as pessoas. Uma outra questão muito importante é a da impropriedade, a ideia de como é que a gente se despe, não é? Da nossa própria subjetividade para a gente ir ao encontro desse coletivo, vamos dizer assim, né? Ou dessa vida compartilhada. E aí a gente tem vários elementos que apontam para sempre para um questionamento da propriedade, para uma ideia de que as pessoas ali não têm nada, né? E isso é importante da perspectiva da comunidade que a gente quer entender, né? Afinal de contas, no que ela se funda. E é interessante a gente imaginar que esse fundamento é um fundamento vazio. Bom, então, para terminar, a gente poderia dizer assim que existe uma questão que para nós é fundamental nesse artigo, que é a gente colocar para vocês o debate a respeito de uma ordem fora das instituições, uma ordem que põe em questão a regra, uma regra que se subtrai a si, que é uma regra que nega a si mesma, né? Que é obviamente um paradoxo, porque como que a gente pode ter uma regra que nega a regra, né? Pois bem, foi isso que nós encontramos e é isso que a gente propõe na discussão. Obviamente esse é o início de uma discussão, de um trabalho que tem a ver com elaborar mais a respeito dessa nova concepção de comunidade. Então estamos propondo essa discussão para o nosso grupo de trabalho. Espero que tenhamos um bom debate. Muito obrigado.